Olá pessoal, de volta aqui com o inciso final e vamos acompanhar aí a volta ao plenário dos deputados, né, depois desse recesso aí. E o Marcel Van Hatten não deixou barato, já foi com os dois pés no peito do PT e da esquerda, tá? E teve ali um deputado de esquerda que tentou ficar insinuando para cima da família Bolsonaro, mas ninguém deixou barato, pessoal de direita, tá? E tem o cabo Gilberto que, olha, ele mitou no final ali, mandando um belo de um recado pro PT e pra esquerda, beleza? Bora acompanhar junto comigo aí. A CPI aqui do INSS mostrou a relação do escritório de advocacia de Flávio Bolsonaro com o careca do INSS. O Rogério Corrêa, da bancada nossa, apresentou requerimento intimando para depor na CPI o Flávio Bolsonaro. Sabe quem foi que blindou e não deixou Flávio Bolsonaro ser ouvido na CPI? O deputado relator, o presidente Alfredo Gaspar. Aquele mesmo que é suspeito de estupro de adolescente e agora é o vice na chapa do PL. E até hoje Flávio Bolsonaro não foi ouvido pela Polícia Federal, não foi ouvido na roubalheira do INSS, não foi sequer ouvido na roubalheira do Master. Também no Master tentaram ligar Daniel Vocário e o PT, o governo Lula, não conseguiram nada. E se não fosse Intercept Brasil, que revelou o escândalo, Flávio Bolsonaro cobrando dinheiro do Daniel Vocário para financiar um filme sobre o pai, e nesse dinheiro 61 milhões de reais foram repassados e transferidos para a conta de Flávio Bolsonaro e a família. Ele tentou esconder, mas ficou evidente a roubalheira, o fundo Revengate, transferência para os Estados Unidos, onde Eduardo está lá e recebeu toda a bandalheira, toda a roubalheira foi transferida. Esta é a eleição mais importante das nossas vidas. Este é o momento do Brasil dizer chega para esses abusos de autoridade, para esses arbítrios, para essas ilegalidades. E é o Senado da República o responsável por dar este basta. Queiram alguns jornalistas ou não. Sofram alguns jornalistas as consequências das suas próprias inconsequências, eu diria, ou não. Senhor presidente, deputado Sargento Faoro, o senhor é a favor da saidinha? Não precisa responder, que eu sei sua resposta. O senhor nem pode, enquanto estou falando, eu acho, responder, mas de qualquer maneira, me perdoa ter feito essa pergunta assim para Vossa Excelência, porque a resposta é óbvio que o senhor é contra a saidinha, porque o senhor votou contra o projeto que foi apresentado, na verdade, a favor do fim da saidinha, quando nós propusemos. O PT votou contra, o Lula foi lá e vetou. Lembra disso tudo? Derrubamos o veto. Passou a valer a lei que acabava com as saidinhas. Aí aconteceu o seguinte, teve um cidadão que estava preso, cumprindo pena de 32 anos e 9 meses de prisão, Leonardo Ferreira de Almeida. Cidadão não, um monstro. Estava cumprindo pena já pela prática de estupros e homicídio, aqui no Distrito Federal. Aí ele pediu para ter a saidinha, a vara de execução penal disse que não, está valendo uma lei aí. Foi para o STF para discutir, Soraya. Isso aqui que o STF disse, não, aquilo que o Congresso aprovou vale só para os novos crimes. Quem já cometeu crimes passados pode sair. Sabe o que esse monstro fez por decisão do STF ao permitir que ele usufruísse de uma saidinha que nós já exterminamos aqui na Câmara dos Deputados? Ele matou a mãe adotiva e estuprou irmãs aqui no Distrito Federal. Esse rapaz aqui, esse crime que ele cometeu, esse monstro, vai para a conta lá do Supremo Tribunal Federal. Nós aprovamos aqui o fim das saidinhas. Essa questão de que não retroage não tem nada a ver nesse caso aqui não. Quer dizer que então só se cometer novo crime. O cara já matou, já estuprou. Aí a gente decide, esse cara que matou e estuprou não pode sair. O PT achou que podia. É bom lembrar disso. O PT, o PSOL, o Lula, que vetou a lei aqui, mas a Câmara, por maioria, disse não, esse cara tem que ficar preso. Não esse só, todos esses monstros. Mas aí foi lá o STF, olhou a lei que nós aprovamos aqui e disse não. Essa lei não pode valer para os crimes antigos, só para os novos crimes. E aí o que aconteceu?
novos crimes aconteceram. Leonardo Ferreira de Almeida matou mãe adotiva e estuprou irmãs enquanto cumpria pena de 32 anos. Mais vítimas nas mãos desses ministros do Supremo Tribunal Federal que não cumprem com sua Constituição e desrespeitam o que o Congresso Nacional decidiu por maioria de votos, pelo fim das saidinhas. Quando nós aprovamos aqui o fim da saidinha, eu lembro que me manifestei. A única saidinha que eu sou a favor para bandido, para aquele verdadeiro bandido, não esses coitados que o Alexandre de Moraes está taxando de bandido, de golpista, que são perseguidos políticos, mas o verdadeiro bandido. A única saidinha que o sargento Faúra é favorável é da cadeia para o cemitério, para o quinto dos infernos. Deputado Cabo Gilberto, deputado Sóstenes, os senhores se lembram de quem foi ministro da Previdência do Lula quando se descobriu o maior escândalo de corrupção e roubo dos aposentados na história? Lupe, Carlos Lupe. O que aconteceu com ele depois que foi descoberto o roubo? Saiu, né? Acho que tinha coisa ali. Fizemos a CPI do INSS, apresentamos, chegamos na roubalheira, vimos tudo o que aconteceu lá, Cabo Gilberto. Sócios Cavalcante, demais aqui, membros da oposição. E denunciamos. E continuamos denunciando os ladrões de aposentados. Sabe o que o Lupe fez comigo agora, Cabo Gilberto? Cabo Gilberto, presta atenção. Com uma queixa-crime contra mim no STF. Uma queixa-crime, segundo os advogados, o motivo, advogados do Lupe, tem que ter 8. O motivo foram declarações de Van Hatten responsabilizando o Lupe pelo esquema de descontos indevidos e benefício do INSS que cresceu durante sua gestão. Roubar pelo visto pode, porque não aconteceu nada com ele até agora, deputado Fernando Massa. Só saiu do ministério. O 02 está tudo igualzinho. Aliás, nunca foi para a CPI o novo ministro. Acabou a CPI, nos enrolou, prometeu que ia, desmarcou, marcou de novo, terminou a CPI, nunca mais apareceu. Carlos Lupe, que caiu aqui depois da dona Eximar, cujo drama pessoal eu mesmo relatei, nem tinha CPI ainda, numa audiência com o ministro na Comissão de Previdência. Logo depois ele caiu. Aí eu vou para a Comissão Parlamentar de Inquérito do INSS. O vídeo está postado nas redes sociais, sim, mas minha fala foi lá. E denunciei a roubalheira que aconteceu sob seu nariz e, repito, ele nada fez. Aliás, não acho mais que Lupe nada fez, nunca achei de verdade, aliás, que ele nada tivesse feito para evitar, ele é parte do problema. E ele vem e me processa. Deixa crime no STF. Parlamentar aqui não pode mais denunciar roubalheira. Parlamentar, se roubar, está tranquilo. Se denunciar roubalheira, problema. Esse é Carlos Lupe, ex-ministro do Lula, entra com queixa-crime contra mim no STF por ter denunciado a roubalheira contra os aposentados no governo Lula. E peço ao Lupe, que estava à frente do Ministério do Trabalho, da Previdência, quando teve o maior roubo da história aos aposentados, que já é costume do PT, quem não lembra dos fundos de pensão. Onde tem corrupção, safadeza, tem a digital do PT lá. Não sou eu que estou dizendo, é história que eles querem reescrever. Então eu peço ao senhor Lupe que me processe também, porque da mesma forma que o deputado Marcel falou reiteradas vezes, nós também falamos aqui na tribuna da Câmara de Deputados com essa imoralidade que foi o maior roubo da história aos aposentados brasileiros, através do escândalo do INSS, que os números deixam claro, explodiu nos governos petistas, mas é importante a gente relembrar que a história foi criada essa lei lá em 91, veio sendo aumentado o desvio. O presidente Bolsonaro foi lá, tentou combater, reduziu através da provisória, que o próprio PT fez várias emendas para facilitar a safadeza e a ladroagem, e com o governo Lula 4, Lula 3, infelizmente,
4º mandato do PT, praticamente, senhor presidente, que é outro. Roubou como nunca aí os aposentados. Inclusive, o Lulinha recebendo 300 mil reais de mesadinha. O senhor Lulinha está lá, digital do PT. Então, minha solidariedade ao deputado Marcelo, que eu tenho grande satisfação de lutar aqui do seu lado, no bom sentido, na Câmara de Deputados. Se Deus permitir, Vossa Excelência vai trilhar um novo caminho a partir do próximo ano, liderando a oposição, todos os nossos guerreiros, lá no Senado Federal, para restabelecer o Estado de Direito, sobretudo a questão da Suprema Corte. Eu sei que o senhor vai ter coragem de lutar bravamente para o cumprimento da Constituição, para o afastamento dos ministros do STF, em especial o ditador da toga, para que possamos ter paz no Brasil. Se Deus permitir, o senhor lá e todos nós aqui. Muito obrigado, presidente. É isso aí, pessoal. O vídeo foi esse, entendeu? Peço desculpa a vocês aí porque o áudio ficou meio picotado. Isso não é culpa minha, tá? É o problema lá mesmo. Eu acho até engraçado como essas coisas acontecem sempre quando a direita vai falar, né? Porque nessa comissão aí, esse discurso aí da volta ao plenário, teve toda uma parte, a primeira parte, né? Se eu não me engano, a primeira 1h30, coisa assim, foi a esquerda falando. Não teve problema nenhum no áudio. A esquerda começou a falar, começou a traquear o áudio. É estranho. Não sei se é problema no YouTube ou sabe? Vocês entenderam, né? Mas o vídeo foi esse, tá? Pra mim o Marcel Van Hatten mandou muito bem ali. Eu fiquei em choque com aquela notícia ali que ele trouxe do prisioneiro que o STF soltou e ele acabou fazendo o que fez com a própria mãe adotiva, né? Acho isso um absurdo, ainda mais partindo da Suprema Corte. Mas se tudo der certo, a gente vai fazer um forte Senado aí e esses caras vão ganhar o que merecem, beleza? Então eu conto com o like de vocês. Verifica se você está inscrito no canal, tá? Clica no botão hypar aí se tiver disponível, vai estar me ajudando muito. E compartilha esse vídeo com os seus amigos para informar eles, beleza? Então um forte abraço a todos, eu vou nessa. Valeu, falou e fui!